Então, vamos começar aqui a nossa peça fazendo um anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, mais uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto, uma correntinha de separação, e aqui nós vamos fazer 12 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos continuar aqui, né? Eu já fiz aqui a correntinha, ponto alto, até completar 12 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 12 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui no final, vou fazer mais uma correntinha de separação para poder fechar essa carreira. Vamos puxar aqui. Vamos contar uma, duas, na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Para fechar a carreira. Certo? Aqui, fechar mais aqui, deixar bem fechadinho, deixa eu puxar aqui. Nós vamos puxar o fio do anel mágico para poder deixar essa rodinha aqui bem fechada. Pode puxar bastante, até ficar bem fechadinho, ó. Pronto, ficou bem fechadinho. Agora, vamos para a segunda carreira. E aqui eu vou subir uma. Na verdade, nessa carreira aqui, a segunda carreira, eu costumo subir 2 correntinhas. Porque quando eu faço 3, eu não acho que fica legal. Mas, isso é por conta da minha tensão de pontos. Mas, se a sua tensão de pontos, 3 correntinhas, não te causar nenhum problema, você pode fazer 3 correntinhas, não tem problema. Então, aqui na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vai ser o aumento. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos em cima do mesmo ponto de base, uma correntinha. E no próximo ponto de base, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E 2. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, e no próximo ponto de base, mais 2 pontos altos novamente. Essa carreira vai ser toda assim. 2 pontos altos em cima do ponto de base. Uma correntinha. 2 pontos altos em cima do ponto de base, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. E uma correntinha. Nós vamos seguir desta maneira até chegar no último ponto alto aqui da carreira anterior. Já volto com vocês.
Cheguei aqui no final da carreira, fiz uma correntinha e vou fazer meus 2 últimos pontos altos aqui em cima do último ponto de base da carreira anterior. 1 e 2. Correntinha de separação. Aqui no meu caso, eu vou na segunda correntinha. Se você fez 3, você vai na terceira. E fecha com o ponto baixíssimo. Vamos continuar aqui. Ó. 2 correntinhas para dar altura. Dou a laçada. Aí, aqui, no caso, agora, nós temos 2 pontos de base. 2 pontos altos da carreira anterior, que são os nossos 2 pontos de base. No primeiro, eu vou fazer apenas um ponto alto, que são as 2 correntinhas. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos. E vou ficar com 3 pontos altos agora. Então, eu fiz as 2 correntinhas, que é o ponto alto, em cima do primeiro. E em cima do segundo, eu fiz 2 pontos altos e fiquei com 3. Uma correntinha de separação. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo, 2 pontos altos. Ficando assim com 3. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 2. 2 pontos altos. E fiquei novamente com 3. Uma correntinha. E vou seguir fazendo até chegar aqui no final. E volto com vocês. Cheguei aqui no final. Aqui eu tenho os 2 últimos pontos altos da carreira anterior. E agora eu vou fazer no primeiro um ponto alto e no segundo 2, assim como nós fizemos no início da carreira. Pessoal, olha, é o seguinte, tem um suplás que a gente faz que é inevitável, às vezes a gente errar alguma coisa, e aí a gente consegue adaptar depois, lá na frente, para dar certo. Mas é interessante que esse aqui a gente consiga fazer todo certinho, para poder dar todo certinho lá aquele bico do final, viu? O acabamento, o bico, para dar todo certinho. Então, tem que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Uma correntinha. E no segundo, eu fecho, a segunda correntinha aqui, eu fecho com baixíssimo. Vou subir as 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. No próximo, aí agora, na carreira anterior, nós ficamos com 3, né? Com 3 pontos de base entre as correntinhas. Então, no primeiro, um ponto alto. No segundo ponto de base, mais um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Em todas as carreiras, nós vamos seguir fazendo desta forma. Em todas as carreiras, nós vamos fazer um alto e 2 altos no último ponto de base. Então, já fiz aqui 3, vou fazer mais um, que é o segundo aqui,
desse último ponto de base. Então, agora, nós ficamos com 4 pontos altos. Um ponto alto na primeira carreira, 2 na segunda, 3 na terceira e 4 na quarta carreira. E, novamente, uma correntinha de separação. No primeiro aqui, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos. Ficando com 4. Uma correntinha, novamente, um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo ponto de base e 2 pontos altos no terceiro ponto de base. Fiquei com 4, correntinha de separação. E segue fazendo toda a carreira assim até chegar no final. E aí, eu volto com vocês novamente. Cheguei aqui no final da carreira. Ficando assim com 4 pontos. Em cada bloquinho, né? Separados por uma corrente. Vou novamente, finalizar aqui com baixíssimo. E agora, nós vamos continuar o mesmo processo. Vamos subir as correntinhas para dar a altura do ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. E no último aqui do bloquinho, 2 pontos altos. Ficando assim, com 5 pontos altos. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Como é que nós vamos fazer. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fazer essa carreira agora de número 5, que vai ter 5 bloquinhos separados por uma correntinha. Na próxima carreira, nós vamos fazer do mesmo jeito, vamos ficar com 6, depois 7, 8, 9 e até ficarmos com 10. Quando eu chegar na minha carreira, que eu vou ficar com 10 em cada bloquinho, aí eu volto com vocês pra gente dar início ao bico, né? A essa parte aqui do detalhe, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito grande, tá certo? Aí, quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da minha carreira, onde eu tenho 10 pontos altos em cada bloquinho, ó, 2, 4, 6, 8, 10, certo? Então, vou fazer aqui a minha correntinha, vou vir aqui na segunda correntinha do primeiro ponto, vou fechar com baixíssimo. E aqui nós vamos começar a fazer diferente agora. Fechei aqui com baixíssimo. Aí, eu vou vir no próximo ponto alto aqui, ó, na correntinha aqui de cima. Vou introduzir a agulha sem dar laçada, vou puxar o fio e vou fazer um baixíssimo. Nesse caso aqui, eu caminhei até o meu segundo ponto alto. E aqui, eu vou subir as correntinhas para dar a altura do ponto alto. No meu caso aqui, 2 correntinhas. E vou fazer no próximo ponto alto, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto.
No próximo, um ponto alto. Aqui eu vou seguir fazendo pontos altos até chegar no penúltimo ponto alto aqui, ó. Então, se na carreira anterior eu tinha 10, nessa eu vou ficar com 8. Vamos lá, ó. Já fiz 3. 4. 5. 6. 7 e 8. Aqui agora nós não vamos fazer aumento. Então, aqui eu fiquei com 8 pontos altos nessa carreira. Vou fazer agora uma correntinha de separação. Vou vir aqui na correntinha da carreira anterior, vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, vou pular esse primeiro ponto alto aqui de base, vou vir no segundo e vou fazer um ponto alto. Então, ficamos 8 pontos altos, uma correntinha de separação, um ponto alto na correntinha de separação da carreira anterior, mais uma correntinha de separação, e aqui nós vamos fazer novamente 8 pontos altos. Tá vendo? Nós pulamos o primeiro e viemos aqui para o segundo ponto alto de base, fizemos um ponto alto, e aqui não vou fazer mais correntinha, e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até fazer 8 pontos altos novamente. Então, aqui tem 4, 5, 6, 7 e 8. Oito pontos altos. Certo? Ficando o primeiro e o último sem fazer. E agora, nós vamos fazer correntinha. Vamos vir aqui na correntinha da carreira anterior, um ponto alto, outra correntinha, pulo o primeiro, vou no segundo, ponto alto. E segue fazendo isso por toda essa carreira. Tá vendo aqui como é que tá ficando? 8, já tá ficando diferente essa carreira, tá? Quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês para fazer a próxima carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Vou fazer minha correntinha. Fechar aqui com baixíssimo. Agora, essa carreira já vai ser também um pouco diferente. Mas nós vamos caminhar igual o outro, ó. Fechei aqui no primeiro ponto alto, né? Na correntinha aqui do primeiro ponto alto, fechei com baixíssimo. No próximo ponto alto, pegando as correntinhas de cima, eu vou introduzir, puxar o fio, introduzir aqui, puxar o fio, fechar com baixíssimo de novo. Bom, no início aqui, nós vamos fazer igual a carreira anterior, nós vamos caminhar até o próximo ponto alto.
deixando o primeiro sem fazer em cima dele, né? Vamos começar fazendo a partir do segundo novamente. Então, vou fazer aqui as minhas correntinhas para dar a altura do ponto alto. Então, fiz o meu primeiro ponto alto, né? Que é as correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto alto. Aqui agora, nós vamos ficar com 6 pontos altos, tá? Então, já tô com 3. 4. 5. 6. Vou fazer uma correntinha. Aqui agora, eu vou vir nesse ponto alto que nós fizemos aqui no meio e vamos fazer um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir no mesmo ponto alto e vou fazer outro ponto alto. Nós vamos fazer aqui um Vzinho. Fizemos um Vzinho aqui. Uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto alto aqui, que é onde a gente tem o bloquinho de 8. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo ponto alto, ficando novamente aqui com 6 pontos altos, igual nós ficamos aqui. E 6. Correntinha. A gente vem aqui no ponto alto do meio aqui, faz um ponto alto. Ponto alto, gente, desculpa, mas é que dá um trabalhinho pra fazer gravando. Aí, agora, 5 correntinhas novamente. 3, 4, 5. Volta no mesmo lugar, faz outro ponto alto. Uma correntinha e vamos pular o primeiro no segundo ponto alto. E vamos novamente seguir fazendo os 6 pontos altos, certo? Igual a gente fez aqui, e essa carreira vai ser toda assim. À medida que você for fazendo a sua carreira, e você perceber que ela ficou repuxada, você volta e aumenta aqui, ó. Ao invés de 5 correntinhas, você faz 6, tá? Se ela ficar repuxando, encombucando, né? Às vezes a pessoa fala encombucando, sei lá. Enfim, se ela repuxar, você vê que ela tá ficando dobrada, você volta aqui e ao invés de 5, faz 6, certo? Vou fazer a minha carreira aqui e volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer a correntinha pra finalizar aqui com o ponto baixíssimo. E aqui nós vamos caminhar novamente o próximo ponto, fazendo um baixíssimo. E vamos subir aqui 1, 2, né? No meu caso, 2 correntinhas, dando a altura do ponto alto.
E aqui nós vamos fazer quatro pontos altos nesse bloquinho aqui dessa carreira. Já fiz aqui 2. Três e 4. Aqui vai ser diferente agora também, tá? Uma correntinha. E dentro do Vzinho, eu vou fazer 10 pontos altos. 1. 2. Bom, aqui vão ser 10 pontos altos dentro do Vzinho. Vou fazer os 10 aqui e volto com vocês. Então, fiz os meus 10 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular o primeiro ponto alto de base aqui da carreira anterior, vou vir no segundo, vou fazer um ponto alto. E aqui, novamente, vou fazer 4 pontos altos, igual eu fiz aqui no início. Então, 1. 2. 3. 4. Uma correntinha de separação. Vou vir no Vzinho e novamente 10 pontos altos. E essa carreira vai ser toda desse jeito, toda assim. 10 pontos altos aqui dentro. E é isso, ó. 4 pontos altos, uma correntinha. Dentro do Vzinho, 10 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos aqui. No lequinho aqui, no bloquinho. Uma correntinha. E no Vzinho, 10 pontos altos. E quando chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da carreira, fiz a correntinha, vou fechar aqui com baixíssimo. Vou novamente caminhar até o próximo ponto alto. Aí aqui, pessoal, ó, vocês façam só 2 correntinhas mesmo, tá bom? E aqui eu vou fazer um meio ponto alto. Porque nessa carreira, quando a gente chegar em cada bloquinho desse, nós vamos fazer uma diminuição aqui. Você já, quando a gente chegar aqui, vocês vão entender melhor. Então, aqui, como é o iniciozinho que a gente tem que fazer as correntinhas, vamos supor que aqui eu fiz a diminuição. E aí, eu vou fazer a correntinha. Vou vir aqui, onde nós fizemos os 10 pontos altos, vou fazer no primeiro ponto alto, já que no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo ponto alto, nós não vamos pular nenhum ponto alto. Nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto separado de uma correntinha. Então, no próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha,
ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, e aqui no último ponto de base, mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, a gente tinha 10 e nós ficamos com 10 novamente, ó. 2, 4, 6, 8, 10, separados de uma correntinha. E agora, uma correntinha de separação. E agora, presta atenção que nós vamos fazer a diminuição. Vou pular o primeiro ponto alto aqui da base, vou vir no segundo, né? Lacei o fio, como se eu fosse fazer um ponto alto, normal. Pulei esse primeiro ponto alto, vim no segundo ponto alto, laço o fio, puxo, fiquei com 3. Aqui eu laço e tiro 2. Laço, fico com 3. E venho aqui no próximo, laço e fico com 4 laçadinhas. Tiro 2, fico com 3 e agora eu laço e tiro as 3 tudo de uma vez. Então, eu fiz a diminuição, certo? Vou fazer a correntinha, vou vir no próximo bloquinho aqui com os 10 pontos. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali atrás. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, sem pular nenhum ponto de base. Ponto alto, a correntinha, um ponto alto, correntinha. E aqui eu vou fazer os 10 aqui, igual nós fizemos aqui. E vou voltar com vocês para fazer novamente essa diminuição aqui, tá bom? Então, eu fiz os 10 pontos altos, separados da correntinha. A correntinha aqui também, separação. Vou laçar o fio, vou pular o primeiro, vir no segundo, laçar o fio, puxar, ficar com 3 laçadas na agulha. Laço o fio, tiro 2. Fiquei com 2. Laço o fio, fiquei com 3 laçadas. E venho no próximo, laço o fio, fico com 4, laço o fio, tiro 2. Laço o fio, tiro as 3 de uma vez. E continuo fazendo a correntinha e vou fazer o lequinho aqui do mesmo jeito que os outros. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, fiz os lequinhos de 10 pontos altos separados com a correntinha, a diminuição. Agora, eu vou fazer aqui no final a correntinha e finalizar aqui com o baixíssimo. Essa foi a minha última carreira nessa cor, a cor cru. E eu vou fazer mais uma carreira aqui com o verde e uma carreira de baixíssimos aqui para dar o detalhe também na cor verde. Vou cortar meu fio aqui. Puxar ele aqui. Eu vou jogar ele cá para trás, aqui para trás. Para poder arrematar ele aqui atrás. Então, aqui eu já peguei meu fio verde. Vou vir aqui, ó. Pode ser aqui, nessa laçadinha de cima aqui, de onde nós fizemos a diminuição. Vou puxar o fio. Vou botar ele aqui, ó, esse aqui por detrás aqui. Passar ele aqui atrás. E vou fechar fazendo o meu primeiro ponto baixo.
Aqui você pode até ir arrematando esse fio aqui, tá? Então, aqui agora, nesse, ó, nós fizemos o primeiro aqui, o primeiro ponto baixo aqui, onde fizemos a diminuição. E agora eu vou vir aqui, ó, no Vzinho do primeiro ponto alto do lequinho e fazer outro ponto baixo. Certo? Esse aqui eu vou deixar para arrematar depois. E agora, eu vou começar a fazer o ponto picô. Aqui dentro, vendo? Entre um ponto alto e o outro, nós temos uma correntinha. Então, nessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. O ponto picô, geralmente, são 3 correntinhas. Mas, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. No caso, o que acontece comigo. Quando eu faço 3 correntinhas pro picô, eu acho que não, meu picô não fica legal, não fica bonito. Fica um picô grande, estranho. Aí eu não gosto. Aí eu peguei, outro dia e fiz apenas com 2 correntinhas e eu gostei do resultado. Então, o meu picô eu vou fazer apenas com 2 correntinhas. Se você já é acostumado a fazer o picô com 3 correntinhas e gosta, pode fazer com 3 correntinhas, não tem problema nenhum, tá? Então, eu fiz aqui o picô, vou explicar como é que faz o picô, que tem gente que não sabe, né? Então, vamos lá, de novo. Fiz o ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas. Aí, aqui no pezinho, aqui, ó, onde eu tenho o ponto baixo, tem aqui esse Vzinho aqui, essa laçada do Vzinho aqui, e tem essa laçada aqui. Eu vou passar a agulha por essa laçada e por essa laçada aqui, que são as laçadas aqui do ponto baixo. Passei, puxei o fio aqui. E esse mesmo fio já vou passar por dentro da laçada que estava na agulha, como se fosse um baixíssimo, né? Um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui próximo, novamente com vocês, ó. Vou vir no próximo, na próxima correntinha de separação, vou fazer o ponto baixo, 2 correntinhas. Sem laçar o fio na agulha, eu venho aqui no pezinho aqui, onde eu fiz o ponto baixo, vou introduzir a agulha, vou laçar, vou puxar e já vou passar por dentro dessa laçada aqui, fazendo um baixíssimo. Vou vir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, um ponto baixo, 2 correntinhas. Vou vir aqui no pezinho aqui onde tem o ponto baixo, vou introduzir a agulha sem dar laçada, vou dar laçada agora, vou puxar o fio e vou passar por dentro dessa correntinha que estava na agulha, fazendo um baixíssimo. Vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Vou fazer 10 picôs aqui. Não, peraí, desculpa. Como nós vamos fazer dentro dos pontos baixos, vão ficar acho que 9, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 picôs, porque nós vamos fazer dentro dos pontos altos. Então, já fiz 3. Vou fazer aqui mais 6 até chegar aqui. E aí, eu volto com vocês. Pronto, fiz aqui os 9 picôs.
E agora, sem fazer correntinha de separação, eu vou vir aqui na nossa diminuição, vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, aqui da correntinha do primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Aí, vou novamente no lequinho aqui dentro, aqui entre um ponto alto e o outro, né? Vou novamente fazer o ponto picô. Um ponto baixo, duas correntinhas e fechar aqui no pezinho com o baixíssimo. Vou voltar no mesmo lugar e fazer o ponto baixo. E aqui nós vamos seguir fazendo essa carreira toda desse jeito. E no final eu volto com vocês. Então, voltei aqui para finalizar essa carreira com vocês, fazendo aqui o ponto baixo. As duas correntinhas para o picô. Ponto baixo. Aqui agora eu vou cortar o fio. E vou puxar ele todo. Vou introduzir a agulha. Aqui foi onde a gente começou, com esse ponto baixo. Aqui é a correntinha do próximo ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha de trás pra frente. Vou puxar o fio que eu cortei lá pra trás. Puxei lá pra trás. Ajustar ele aqui. Aí, vou vir aqui atrás. Vou pegar o fio que eu puxei aqui pra trás. Vou passar aqui por essa correntinha aqui, do último ponto baixo que nós fizemos, a correntinha aqui de trás. Vou pegar o fio, vou puxar ele aqui pra baixo. E assim, formei o último Vzinho aqui. Tá vendo? Do ponto baixo, como ficou bonitinho. E aqui atrás, arrematar o fio. Pessoal, eu arremato o fio verde no fio verde. Desculpa aí a moto passando. Eu arremato o fio verde no fio verde, eu não passo o fio verde pra parte crua, né, da cor cru. Que eu acho que não fica um trabalho legal. Aí, aqui eu vou pegar com outro aqui, vou dar um nó e vou continuar arrematando. Sempre aqui na parte verde, tá? Depois eu termino de arrematar. E aqui agora nós vamos fazer a carreira de pontos baixíssimos aqui. Então, essa carreira de ponto baixíssimo, eu vou fazer no pezinho dessa carreira, da última carreira na cor cru que a gente fez. Eu vou fazer aqui no pezinho dele, pegando entre a carreira anterior e essa carreira aqui, que são as duas últimas carreiras na cor cru. Ó, bem no pezinho aqui, ó, posso pegar em qualquer lugar aqui, ó. Aí, eu vou pegar nessa daqui, introduzir a agulha, né, puxar o fio do novelo. Deixar uma ponta para arrematar, não muito grande. Deixa essa pontinha aqui para arrematar. Aí, eu puxei o fio aqui cá pra frente e vou começar a fazer o ponto baixíssimo. Ó, o fio tá aqui na agulha, né? Vou no próximo ponto aqui, o próximo pezinho, ó. Aqui eu tô na correntinha do ponto alto, embaixo deste ponto alto aqui.
Aí eu vou no próximo, embaixo do próximo ponto alto, e vou introduzir a agulha, puxar o fio do novelo e fazer o baixíssimo. Vou no próximo, no pezinho do ponto, introduzo a agulha, puxo o fio do novelo e faço baixíssimo. Vou no próximo, introduzo a agulha, puxo o fio, baixíssimo. Vou no próximo, puxo o fio, baixíssimo, e vou fazendo baixíssimo por aqui tudo, ó. Em toda essa volta. Vou fazer aqui um pedaço com vocês. Passar por ali, ó, vou passar por aqui com vocês até chegar mais ou menos aqui. E aí, vou dar seguimento e depois eu volto, ó, vou fazendo aqui. Aí, aqui agora, ó, veja que entre esse ponto alto aqui do lequinho e esse ponto alto do bloquinho, eu tenho uma correntinha aqui, ó, tem uma correntinha aqui. Então, eu vou pegar, passar pelas laçadinhas, ó, por baixo do Vzinho aqui, ó, do ponto da correntinha, vou introduzir a agulha, vou puxar o fio e vou fazer o baixíssimo aqui. Certo? Vou continuar fazendo aqui, ó. Tá vendo? Em cima desse ponto alto da carreira, de baixo, ó. Dando essa volta aqui, passando por esses 4 pontos aqui desse bloquinho. Essa carreira é toda assim, em ponto baixíssimo. Cheguei novamente aqui na outra correntinha de separação, ó, entre esse bloquinho e o leque. Aí, eu vou passar aqui, ó, nessa correntinha, né, na correntinha de separação. Vou fazer o baixíssimo aqui. E vou seguir fazendo novamente aqui, ó, onde nós fizemos igual aqui. Toda no baixíssimo. Então, essa carreira vai ser dessa forma, tá? Quando chegar aqui, ó, se não entender, você volta ao vídeo, que é a mesma coisa que fez aqui. Mesma coisa que fez aqui, vai fazer aqui, aqui, vai fazer aqui, vai dar continuidade. Quando estiver terminando a carreira, aí eu volto com vocês, tá? Então, voltei aqui. Antes de chegar bem no final, eu quero terminar essa parte aqui com vocês, para ficar mais bem explicado, né? Então, vamos lá, ó. Continuando aqui, entre uma carreira e outra, no pezinho do ponto da carreira de cima, nós vamos fazer baixíssimo. No próximo, baixíssimo. No próximo, baixíssimo. Segue fazendo aqui, nesse lequinho todo. Aqui, no caso, foram 10 pontos altos, né? Então, 10 baixíssimos. Só para ficar mais claro, para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui agora, ó, chegamos aqui na correntinha de separação entre o lequinho e o bloquinho. Pegamos aqui nas duas laçadinhas de cima, no Vzinho, ponto baixíssimo. Chegamos no bloquinho de 4 pontos altos, fazemos o ponto baixíssimo na correntinha de cima. E aqui, entre um ponto alto e o outro, fazemos baixíssimo,
Aqui também, entre um ponto alto e o outro, baixíssimo. Aqui. Na correntinha aqui, ó, desse ponto alto, no vizinho de cima, fazemos o ponto baixíssimo. Aqui, na correntinha de separação, novamente, baixíssimo. E agora, eu vou... Peraí, tem mais uma aqui, ó. Fazer mais uma aqui, do ponto... Entre o ponto alto de cima e entre o ponto alto de baixo, eu fiz mais um. E agora, eu vou cortar o fio pra simular o último aqui. Corto o fio, puxo ele todo. E agora, vamos simular o último ponto baixíssimo aqui. Eu vou passar a agulha por baixo, tá vendo aqui? Passar a agulha por baixo desse ponto baixíssimo, do primeiro que nós fizemos. Vou puxar a linha pra lá. Puxei a linha toda pra lá. E agora, ó, presta atenção, que aqui, nesse baixíssimo que nós fizemos, o último que nós fizemos aqui, ó, eu vou introduzir a agulha aqui dentro, pegando daqui de trás pra cá. Ele tá bem aqui, ó. Introduzi aqui e vou sair aqui na frente. Meus pontos são apertados, aí dá trabalho. Ó, saiu aqui, ó, no meinho, ó. Bem no meinho. Aí, vou puxar o fio lá pra trás. Tá vendo? Saí cá atrás. E agora, vamos olhar aqui na frente como ficou. Tá vendo? Pera aí, deixa eu só arrumar esse fio aqui atrás. Pra eu mostrar pra vocês que nós formamos o último ponto baixíssimo da carreira. E assim, nós finalizamos o nosso suplá. Tá vendo? Finalizado o nosso suplá. E agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como eu disse, nessa carreira aqui, a última que nós fizemos do picô, a gente arremata o fio aqui. E essa daqui, nós vamos arrematar o fio aqui, ó, por entre eles, pra não ficar aquele negócio feio e bagunçado aqui atrás, né? Então, vamos dar aqui um nozinho aqui. Fizemos um nozinho. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse fio e arrematar por aqui por baixo. E esse, nós vamos arrematar pro lado de cá. Então, vou só mostrar aqui esse lado de cá aqui como nós vamos fazer. E o lado de cá, vocês vão fazer do mesmo jeito, tá? Então, vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar a agulha e vou passar por baixo do verde e puxar o verde aqui pra baixo. Ó, tá vendo? Puxei ele pra lá. Agora, eu vou pegar no próximo aqui, ó. Vou puxar pra baixo. E aí, eu vou intercalando ele aqui, ó, fazendo um zigue-zague nele aqui embaixo. Dessa linha verde, ó. Veio só metade. Eu puxo todo.
Aí aqui agora, eu vou fazer o seguinte, aqui eu já vou aproveitar, ó, que ficou metade, metade. É isso mesmo que eu faço. Vou pegar a metade aqui, ó, passar aqui por baixo. E vou dar outro nozinho aqui, ó. Porque aí, gente, fica seguro o nosso trabalho. Não corre o risco de soltar. Tá certo? E aqui, ó. Nozinho. Mais um nozinho aqui, né? Com essas partes. Tá vendo? 2 nozinhos aqui. Aí, aqui agora, esse restante aqui, ó. Do fio. Depois que a gente deu o nozinho, a gente pega o restante do fio. E continua passando por aqui. Passa pra cá. Passa pra cá. E vai passando. Se o fio tiver muito grande, você dá umas passadas aqui e corta ele. Mas esse aqui tá pequenininho, vou passar ele todo. E aqui agora, se você quiser, ó, pode botar um pinguinho de cola. Sem problema nenhum. Vamos botar um pinguinho de cola aqui, ó. Só pra acabar de arrematar. Bem rente ao... Tá vendo aí? Bem rente aqui a linha que nós fizemos do ponto baixíssimo. E aí, ó, eu vou mostrar o outro que já está pronto. Pra vocês verem. Vou mostrar o lado avesso do outro. Aqui eu já botei até minha etiqueta aqui, ó, gente, ó. Se vocês tiverem etiqueta de vocês colocam. Mas se não tiver, não tem problema, né? É assim mesmo. Olha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui é o avesso, tá? Ó, aqui é o direito, onde tá o baixíssimo. E aqui é o avesso. Vendo aí? Ó. Impecável, né, gente? Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou finalizar aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Pode deixar aí um comentário. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. E fiquem todas com Deus. Todos com Deus, né? Porque acredito que aqui tem crocheteiros e crocheteiras. Muito obrigada e fica com Deus.